O vídeo de hoje, do lado desse vídeo que viralizou no TikTok sobre esse meu desafio. É mais de 400 itens em 30 dias. E eu quero que com esse vídeo, você que também está numa vibe de mudanças, que você também consiga ver que tem coisas que realmente você não precisa, que você não usa, coisas que na verdade até lixo disfarçado de item. Eu espero que esse vídeo te ajude também a entender que realmente tem muitas coisas que a gente acaba acumulando, gastando nosso dinheiro, porque às vezes a gente acha que nem tem, mas ele se perde dentro daquela bagunça que a gente tem de tantos itens enfiados nas gavetas, nos armários, que às vezes acaba fazendo, além da gente ocupar o espaço físico, ocupar o nosso lado financeiro. Então eu vou mostrar aqui, vou colocar todos os vídeos que eu fiz para vocês terem ideia também de coisas que vocês acham que não tem, que pode ser que vocês tenham aí escondidas. E no final eu venho aqui falar mais um pouquinho. 30 dias desapegando de 465 itens da minha casa. Esse é meu novo desafio, inspirado numa série do Netflix que fala sobre minimalismo. O participante dessa série, ele fez esse desafio e ele eliminou 465 itens. Então, assim, a ideia é ter realmente coisas que façam sentido e que tenham um propósito de estar na nossa vida. Seja uma roupa, seja um utensílio de cozinha, seja qualquer coisa. Então, a partir de hoje, eu vou começar esse desafio. No dia 1, eu vou eliminar um item, no dia 2, 2 itens, e assim consecutivamente. E a ideia é ter realmente o que importa na minha rotina, ter coisas que realmente eu vou usar, e não coisas que estão aguardadas há muito tempo que eu acho que daqui a pouco eu vou usar, ou até mesmo uma roupa que a gente fica guardando para um momento especial, e às vezes a gente acaba nem usando. Eu não tô falando aqui de fazer algo drástico, não, até porque eu ainda tenho esse lado de querer comprar as coisas, tem coisas que eu tenho vontade de ter, mas eu quero minimizar ao máximo as coisas que não importam na minha rotina e na minha vida. O dia do desafio e começamos com chave de ouro. Desapego uma mesa de jantar. Aqui usamos. Não. Essa compramos antes de vender essa aqui. Impulsividade da vida. Quem nunca? Faltam só 464 itens. Depois do desafio, e eu já separei uma caixa e etiquetas para colocar nos itens que eu vou doar e nos itens que nós iremos anunciar. Porque o que a gente for jogar fora, a gente já vai jogar fora mesmo. Confesso que eu já estou com receio. Será que no dia 29 eu vou ter 29 itens para separar naquele dia, sendo que eu já vou ter separado vários itens antes? Mas já me segue para você acompanhar. E os itens de hoje são um ferro quebrado que meu marido jurou que iria arrumar e um massageador facial. A ideia é colocar todos os desapegos nessa caixa e no final eu vou separar e colocar o destino. Inclusive eu vou fazer um vídeo final também. Embaixo, se você já desapegou de alguma... Não vim sozinha. Dia 3 é igual a 3 itens. Você leu? Não, eu também não. 3 livros por hoje. Só faltam 459. Spoiler de um item de amanhã. Surpreender, porque resolvi desapegar da TV que ficava no quarto. Foi uma decisão um pouco difícil, mas acho que vai valer a pena. Agora, eu não sabia que eu tinha 3 bíblias dentro de casa. Sobraram 2 e o último item para completar é uma coisa bem aleatória que eu achei aqui, e é um suporte de carro. A gente não estava usando. E é isso. Hoje foi o 4º dia. Já me segue e comenta aqui embaixo se você desapegou de alguma coisa. 30 dias desapegando de 465 itens da minha casa. E pra comemorar, é a 5ª vez que eu tô gravando esse vídeo, porque meu celular tá dando problema. Inclusive, às vezes eu não consigo gravar com áudio por conta disso. Será que o destino tá querendo me falar que eu preciso desapegar do celular? Bom, é isso que a gente vai ver até o final desse desafio. O primeiro produto é esse item aqui de decoração, que eu comprei quando eu morava sozinha na pandemia, gente. Ele tava guardado um tempão na mala, depois eu acabei usando aqui, mas assim, nem fazia sentido com a decoração. O segundo item é esse pegador de chupeta que a gente ganhou, só que minha filha tem 1 ano e 5 meses e ela nunca usou chupeta. Então esse aqui eu vou anunciar, provavelmente bem baratinho, porque afinal de contas também é barato. E sobre o item que eu falei que talvez você tenha na sua gaveta, eu estava falando sobre isso aqui. Esse aqui era um cartão de convênio, que aliás ninguém usa mais porque tem o cartão virtual. Mas acontece que a gente trocou de plano e estava aqui ainda. 5º dia e hoje eu vou diversificar um pouquinho, então vão ter produtos infantis, produtos de decoração e um produto que talvez você tenha aí na sua gaveta. Pois é, talvez você tenha. Seguindo a mesma linha, tinha esse cartão de crédito que nós cancelamos porque a gente tinha perdido, depois a gente achou e aí ficou aqui. Então é o 4º item, agora vamos para o 5º item, que são esses saquinhos de leite que eu comprei, não usei e eu vou doar. Agora me conta. Teve alguma vez que você desapegou de algo que você achava que usava muito, ou aconteceu algo e você não tinha mais aquilo, e aí você percebeu que você nem fazia tanto sentido, que nem fazia tanta falta assim? Me conta aqui nos comentários. Mais difícil, mas olha o que eu desapeguei hoje. Uma bomba de balão que já estava quebrada, uma garrafa de vidro que vem naqueles sucos, eu sempre fico com dó de jogar fora. Também tem um diário que eu ganhei, eu ia colocar umas senhas, mas acabei não fazendo isso. Um protetor de que ele tá fechado, lacrado, eu comprei na gestação e não precisei. O outro item é um macaquinho, que daqui a pouco vai ter outras roupinhas pra fazer companhia pra ele. Por último, um porta-canetas, que eu também não quero mais. Bom, desapegar é isso, dar um novo destino, porque já não faz mais sentido. Todos os itens me conta se já desapegou de alguma coisa e que não fez a menor falta. E tem uma dica legal no final. E hoje vamos de fone quebrado, colar que não faz mais meu estilo, planner que eu tinha 2 e não estava usando adequadamente, essa pulseira que eu fiz e confesso que eu fiquei na dúvida, mas eu vou desapegar, o porta-óculos que eu não preciso nem falar, porque eu não preciso de tudo isso, tesourinha que nós ganhamos 2 e vamos usar apenas uma, e o tênis que está bem judiado, que é a dica
que eu falei, porque eu ganhei um outro tênis quando meu esposo comprou e usou o Mastercard. E eu posso contar em um vídeo, se você quiser, me manda aqui embaixo que eu te conto como. Ah, mas é pra usar com moderação. Mais um desafio por aqui, que é ler esse livro chamado Essencialismo. Eu comprei ele tem um bocado de tempo. Bom, vamos aos itens de hoje. Uma banheira comprada e usada pouquíssimas vezes. Uma caneta que não tá funcionando direito e mesmo assim estava dentro da gaveta. 2 contas de luz, que eu já mudei para débito automático e precisei tirar a opção de envio. E um kit de frases para produtividade. Gente, eu tenho ele há tanto tempo e não tava usando. Uma lâmpada de sensor que a gente tinha colocado e não tá funcionando tão bem. E, pra finalizar, essas flores que eu ganhei no shopping, tentei ressuscitar, mas sem sucesso. Bom, é isso. Agora só faltam 429 itens. Estou ficando surpresa com a quantidade de itens que não estavam bons e que mesmo assim é nosso olhar mais treinado para as coisas que realmente a gente usa. E hoje vamos de livros, que eu ainda não sei como começa e como termina, porque simplesmente eu não li. O que eu sei é que tem um lugar legal para desapegar e se for bom mesmo, eu venho aqui contar para vocês. Também temos um livro de receitas de drinks que a gente nunca usou, que graças a Deus convenceu meu marido a desapegar. Outras peças para vender tudo junto. Para completar o time, temos uma comanda que nós não vimos que estava na sacola e a gente tinha acabado de pagar. Mas quem tem filho vai entender que a gente fica doidinho. Agora a gente já tem uma desculpa para voltar lá e tomar café. Esse Fusca pediram para deixar estacionado aqui até o dono vir retirar. Esse CD, confesso que eu fiquei na dúvida de desapegar, mas eu lembrei que a Alexa cumpre esse papel. E, pra pegou de algo hoje? E é uma boa oportunidade pra gente substituir, mas só depois que passar os 30 dias. De hoje, mas antes eu queria dizer que eu não imaginava o quanto de coisas que na verdade eram lixos que eu tava guardando aqui em casa. E isso eu já tô começando a criar um hábito agora. Ah, tá funcionando, mas eu não tô usando? A minha ideia já é vender, doar, não ficar com coisas paradas. Porque eu nem comecei ainda a mexer na parte das roupas e em outras coisas que eu quero doar. E assim, hoje é o 10º dia. Mas o importante é que eu realmente tenho as coisas que realmente eu utilizo aqui dentro de casa. Então eu vou até o final pra ver se realmente eu consigo bater essa meta aí. Mas o mais importante é... Primeiro então eu vou começar com esse caderno. Que, é um caderno, Ana. Não, gente, vocês não sabem. Eu amo caderno, assim. Se eu pudesse, eu já arrumava uma atividade pra ele aqui, ia deixar lá e depois acaba deixando parado. Então, o segundo item é esse produto aqui que a gente comprou, infantil, da nossa bebê. Terceiro item é essa jaqueta. Opa! Terceiro item é essa jaqueta, que é do meu esposo, mas como vocês podem ver, ela tá toda se desfazendo e não fica legal, né? Então, esse aqui é o terceiro item. Quarto item eu vou colocar aqui, é um andador que nós... Agora, nós temos quatro passadeiras, eu esqueci o nome. E eu já tenho mais outros 2 kits, então não faz sentido. Tem 4 desse, mais um desse aqui, e somam 5. Mas é isso, hoje foram 10 itens, ainda tem muita coisa, bom que você também já faça isso também. Tem a parte das roupas, como eu falei, tem embaixo do baú da nossa cama, que eu preciso ver o que tem lá. Tem um monte de coisinha que eu fico querendo guardar, mas eu tenho certeza que não faz sentido, que eu vou ter que me desapegar. E é isso, até o próximo. Esses foram os meus itens, agora me conta. E você, já destralhou alguma coisa ou desapegou? Me conta aqui embaixo nos comentários e ninguém solta a mão de ninguém. Mas o que eu quero falar é que a cada destralho, a cada desapego, parece que tem uma mudança química no meu cérebro que me faz sentir que a casa e a vida vai ficando mais leve a cada desapego. 13º dia do desafio, o que eu tenho percebido é que esse desapego podia ser um destralhe. É isso mesmo, tem muita coisa que poderia ter sido jogada fora, que não tá funcionando, que não serve para doação, menos para vender. Outra coisa que eu percebi é que tem itens que seria para uma única finalidade, mas que eu tenho mais de um, ou seja, não tem necessidade. Isso me faz pensar que quando eu for comprar algo agora, eu vou criar o hábito de pensar se realmente eu preciso daquilo. E você, já destralhou hoje? Opa, desapegou? Hoje é o 14º dia do desafio desapegando 465 itens da minha casa e eu vou desapegar das coisas da minha cozinha. Vem comigo. Já que eu achei 14 itens, e pro choque de 0 pessoas, incluindo eu, sim, eu achei mais um kit de jogo americana, porta-toalhas que era pra estar na parede, 2 tampas de pote de vidro que quebraram e ficou aí, esse vidrinho de essência que eu fiquei só com irmão gêmeo, esse item que eu nem sei se é um abridor, kit de porta-temperos, que só esse que eu desapeguei, esse porta-biscoito que sempre ficava murcho porque eu esquecia, e essa tampa que a gente ia levar pra arrumar, pegar como bar. E nesses desapegos você pode se surpreender e achar itens que você realmente precisa, que estava engavetado. 15º dia desapegando das coisas que eu não uso da minha casa e hoje eu vou pegar algumas coisas do quarto, mas antes ainda tem algumas coisas da cozinha, tem tapete, produto de pintura, outra coisa que a gente nem usa, abrideiro com pendurador quebrado. E agora vamos para o quarto. Puff, manco, chinelo com par, chinelo sem par que meu cachorro desapegou, sem consentimento é claro, fronha de almofada, necessaire sem uso há muito tempo, eu já aproveito e dou uma organizada. Teve também porta-trecos de carro, capinha de celular e relógio. Para finalizar, às vezes é só dar uma nova função para algo que esteja parado aí na sua casa.
16º dia do desafio, destralhando e desapegando de itens da minha casa que não fazem mais sentido. E nessa já sobrou até pra TV do quarto. Mas vamos aos itens de hoje. Teve quadro que eu queria reutilizar, mas acabei não aproveitando. Livros, esse da paciência eu não vou precisar porque eu já peço para Deus todos os dias. E o poder da ação, gente, maravilhoso. Eu fiz até o método CIC. Cartão de quando eu comecei a empreender, mas o WhatsApp não tá válido. Eu vou ter que trocar agora que eu vou retomar. Bloco de notas e um caderno que parece aquele que eu já desapeguei. É igual, mas não é o mesmo, tá? Aguenta aí que ainda tem um último item que é bem interessante. Sapatinho da minha bebê, itens do Fire TV que a gente eliminou, então a gente vai ter que vender, roupinhas aleatórias, que é só o começo, e por último o celular que estava precisando. Eu tinha 2 e os 2 juntando não dá. Vem acompanhar meus 17 desapegos de hoje do desafio. Tá ficando cada vez mais difícil, mas é isso. O importante é a gente desapegar e destralhar o que a gente não tá usando. Olha como tá ficando essa caixa. Eu vou organizar tudo bonitinho. Aqui um spoiler que algumas sacolas vão rodar. E olha que eu gosto de guardar uma sacola. Para variar, teve 2 livros que eu vou desapegar. Teve também uma sacolinha daquelas que você leva as coisas pra rua, para colocar carteira e tudo mais, que eu não usei. Teve bastante roupa, 2 calças, 3 roupas de academia, 2 vestidos, uma jaqueta. E voltando para as sacolas, eu me desfiz de 5 sacolinhas, menos essa de malta, que é uma lembrancinha de quando eu fiz intercâmbio. Mas também teve escova e também teve aparelho de barbear. E por hoje é só. E você, já desapegou hoje? Vem comigo pro 18º dia destralhando e desapegando de coisas da minha casa pro meu desafio de 30 dias menos 465 itens. Eu não sei se esse item poderia contar, mas meu game é minhas regras, então sim, eu vou acabar destralhando porque nesse caso eu nem tenho como doar e nem vender. Para minha surpresa, eu encontrei os itens que dá para eu fechar o dia de hoje só com esses medicamentos, todos vencidos esse ano a maioria. E aí já fica a dica para você dar uma olhadinha na sua farmácia. Já pensou sentir dor e quando olhar tá tudo vencido? Não dá, né? Outra coisa importante é que a gente não pode descartar no lixo normal. Então eu vou procurar uma farmácia que tenha um descarte para poder me livrar de todos esses remédios. Partiu procurar os itens de amanhã agora. Hoje é o 20º dia desapegando de itens da minha casa. Até agora já foram mais de 150 coisas que estavam paradas, que nós não estávamos usando e que não fazia sentido, mas que a gente permanecia deixando aqui. E o importante é ter realmente o que a gente precisa, aquilo que faz parte da nossa rotina e o que a gente usa. E hoje teve mala, teve chinelo, teve roupas, conjuntos que eu não estava usando, mais livros e até bolsa de academia. Ah, e eu consegui eliminar mais 2 sacolas, porque eu amo uma sacola e eu já falei isso aqui. Espero que esses vídeos estejam também te inspirando a tirar aquilo que não faz sentido e a ter o que realmente importa. Eu tenho certeza que se você olhar direitinho, tem alguns itens que você não usa e que acaba só ocupando espaço físico e mental na sua vida. Hoje é o 20º dia do meu desafio de desapego e eu achei que eu não iria encontrar todos os itens, até abrir o baú da minha cama. Gente, eu me surpreendi com os itens que eu encontrei. Dá uma olhadinha e aproveita para pensar o que pode ter escondido aí na sua casa e que vale dinheiro ou um outro lá, quem sabe. Tinha step, mais uma mochila, flores que era para uma decoração que nunca foi feita, óculos divertido, plaquinha, viseira que eu não gostei e ficou encalhada, barra de mesa, quadros. Ah, eu separei alguns itens para amanhã. Esse porta-retrato que a gente usou no casamento eu nem queria desapegar. Infelizmente quebrou. Tomada, fios de carregador. Para finalizar, fica com essa frase. Tá ficando cada vez mais difícil, mas hoje é o 21º dia do meu desafio. Menos 465 itens da minha casa em 30 dias. E olha que saíram itens bem interessantes, como uma cadeira de balanço que eu amava, mas que eu não posso colocar agora por falta de espaço e por conta do barulho. Além disso, teve porta-moedas que eu passava raiva porque ele estava quebrado e vivia soltando as moedas. Porta-retrato, quadro que já teve companhia, mas agora vai ter um novo lar. E itens que eu percebi que ainda rolam apego, como essa máquina que eu não consegui desapegar dessa vez. E tá tudo bem, porque esse processo não é só sobre destralhar, é sobre escolher onde eu quero investir o meu tempo, minha energia e até o meu dinheiro. Menos coisas significa mais liberdade para viver o que realmente importa. E se esse tipo de mudança faz sentido para você, já segue porque tem muito mais vindo por aí. Ah, e me conta, já desapegou hoje? Essa é a Ana que viralizou o vídeo do desafio, desapegando 465 itens da casa em 30 dias. Para a surpresa de muitos, e principalmente dela, já se foram mais de 200 itens desapegados até agora. E hoje ela tem um item surpresa,
que precisa da ajuda das mamães, fique até o final. Agora, enquanto você acompanha os itens aleatórios que eu consegui desapegar hoje, eu vou te contar uma coisa. Eu comecei com esse desafio de desapegar de coisas materiais, mas tem muito mais coisas que eu quero aprofundar e trazer aqui. Então já me acompanha para você não perder os próximos conteúdos. E para finalizar, mamães, vocês guardaram o umbigo que caiu do seu bebê? Porque eu tô na dúvida se eu guardo ou não, se faz algum sentido. E aí, já desapegou hoje? Oi. Esse é o meu 23º dia do desafio minimalista de desapegar de 465 itens da minha casa em 30 dias e eu resolvi fazer de uma forma diferente. Eu vou abrir aqui esse puff, prometo que vai ser bem rápido e eu tenho certeza que você vai ter alguns insights aí. São o quê? Cadernos. Eu já até comentei aqui. O que acontece? Ó, tem até agenda, gente, a agenda é de 2023. Tem porquê que é difícil pra me desapegar. Porque eu sempre quero ficar fazendo caderno de um monte de coisa. Caderno de senha, caderno de metas, caderno de organização. Só que isso, o que faz? Com que eu fique com várias informações perdidas em vários cadernos e não utilizo da forma correta. Então isso acaba me prejudicando. Então resolvi desapegar desses cadernos hoje. E eu achei que o desafio me ajudou muito com relação a isso, porque parece que você vai criando uma facilidade de desapegar e vai trazer uma leveza. E isso com certeza vai me ajudar no meu planejamento e nos meus objetivos. Porque eu vou focar tudo em uma coisa só. Então aqui já foram 1, 2, 3, 4, 5 itens que eu vou desapegar. Aí agora, eu vou desapegar dessa coxa, que às vezes a gente lê uma coisa, e a gente fala, ah, tá bom, aceito. E a gente não para pra pensar se realmente a gente precisa daquilo, se a gente quer, se faz sentido na nossa casa. Há um item bem interessante que eu nem vou deixar pro final, que é esse celular que já deu uma prévia ontem. O que acontece? Esse celular, eu já tenho ele há mais de 6 anos. E aí, como meu esposo tinha quebrado o celular dele, ele tava usando ele, mas já não tava atendendo bem, ele tava lento e tudo mais. E ele foi postergando. Isso atrasava ele a fazer as coisas, porque tudo ele já vai desculpar, mas o celular demora, mas é lento, eu vou fazer. E a bola está tendo problemas, seja uma mas esse celular bem. Impressionada com esse item, que eu vi um vídeo de uma menina falando que ela tinha apenas um esmalte na casa dela, que ela não precisava mais do que isso, achei muito pouco, achei que não precisava de só isso. E, gente, eu tô abismada, que olhem só, pra minha surpresa, eu não faço a unha em casa, tá? Quando eu faço no salão. Olha esse tanto de esmalte pra quem não faz a unha em casa. Hoje eu vou desapegar de alguns, eu vou até separar aqui pra mostrar primeiro, peraí. Inclusive eu quero aprender a fazer, mas só de base fortalecedora. Uma. Óleo de cravo, tudo bem, pimenta com base fortalecedora, 2. Base, 3. Base, 4. E base, 5 bases pra uma pessoa que não faz a unha em casa. A gente compra algumas coisas, a gente fica acumulando, nem espera acabar, já compra outra, porque na verdade a gente nem sabe que já tem um monte. Então não faz o menor sentido. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E esses eu não vou considerar. Então, 17 itens até agora. E tem outra coisa aqui também. Isso aqui. Eu tenho há bastante tempo coisa, então eu não uso. Então esse aqui é o 18º item de hoje. Pra completar mais uma caixinha organizadora, eu já tinha desapegado de uma, mas eu tenho duas, tá aqui a outra. As duas, temos também uma boneca que quebrou a perninha, então ela fazia um barulho também, não tá fazendo mais, então eu vou desapegar. E como foi presente, eu fiquei com um pouco de... Vamos pra uma parte de maquiagens. Eu tô com duas sombras, eu achei muito parecida a cor. Na verdade, eu quase não uso sombra, então eu optei em ficar com uma delas. A outra eu vou desapegar. E pra completar o time, esse fio que eu faço a menor ideia do que seja, ainda tem outros tantos ali que a gente... Ah, é uma coisa bem aleatória, leite. Eu já vou ver se eu dou pra mesma pessoa esse potinho, que não faz sentido. E, bom, os itens de hoje foram esses. E será que eu vou ter mais 24 itens? E você? Qual a coisa que você desapegou essa semana? Ei, bora pro 25º dia desapegando 465 itens da minha casa em 30 dias? E eu vou ser bem sincera que eu achei que eu não chegaria até o 25º dia, porque já foram mais de 300 itens desapegados. E eu achava que eu não teria tanta coisa assim. Eu conto ou vocês contam? Eu vi, mais uma vez, abri o baú da minha cama, que é o lugar que a gente usa como estacionamento de coisas que a gente não tá usando. E eu achei coisas interessantes aqui. E de hoje, quem sabe, vai te motivar também a tirar alguma coisa que esteja aí só ocupando espaço físico e mental na sua vida. O primeiro item é um véu de noiva, que eu ganhei na minha despedida de solteiro. E eu fiquei muito receosa de desapegar, porque era um dia especial e tudo mais. Mas, gente, isso já fazem 2 anos, foi em 2023 eu guardei. E eu vou entregar pra alguém que realmente vai usar. E, pra minha surpresa, eu achei umas rodinhas. Não sei se vocês são desse time, mas alguém aqui de casa que a cadeira, ela quebrou, e aí a pessoa decidiu ficar o quê? Com as rodinhas, porque uma hora iria precisar, só que até hoje a gente não precisou. Então, temos 2 lâmpadas aqui, então 4 itens até agora. O que acontece com essas lâmpadas? Aqui eu gostaria que todas as luzes fossem luzes amarelas. A gente tá trocando aos poucos. E, então não vai fazer sentido. Tem mais 2 lâmpadas, então agora são 6 itens. Isso aqui, gente, eu não faço a menor ideia do que seja. Não faço a menor ideia, mas... eu vou considerar como um item. O que temos aqui? Cortina, mas agora nós usamos persiana na sala e não usamos persiana também no quarto. Então a gente não usa mais. Já tá fazendo hora extra. Vou considerar 8 itens com essa cortina. Blackout. Que é o blackout que nós compramos separado. Então 9 itens. Será que você também não tem uma cortininha aí? Ou será que só eu que fico guardando ele?
Bom, é que eu já desapeguei de uma que tava quebrada, eu tenho uma que tá funcionando e eu tenho essa. Isso aqui só pra mostrar que quanto menos coisas a gente tem é interessante, porque a gente começa a saber realmente o que a gente tem, usar o que a gente tem, e quando tem alguma coisa que a gente percebe que não tá usando, quando a gente cria essa consciência, você começa a desapegar mais fácil. O primeiro item é esse quadro aqui, na Mastre, que é do apartamento que eu morei com a minha irmã. Engraçado isso, né? Que os itens que a gente tem, muitas vezes, eles contam histórias de uma época que a gente viveu, e que às vezes a gente não consegue desapegar justamente porque fez parte daquela época. Mas se a gente não tá usando, não faz sentido. Inclusive, eu ouvi uma história, eu vou até ver se eu, de repente, se ficar muito longo, eu vou colocar os itens aqui embaixo quando eu compro, pra não ficar muito tempo no vídeo. Mas vamos lá. Poxa, tinha uma menina que falava o seguinte: a mãe dela tinha falecido e ela abriu uma caixa e ela achou uns itens, eu não lembro se eram xícaras, o que era, mas era algum item que a mãe dela tinha guardado para uma ocasião especial. E essa menina, ela falava assim, que ela abriu a caixa, limpou e tá usando todos os dias, porque todos os dias a gente tem que celebrar e todos os dias são dias especiais. E o que isso me fez pensar e refletir? Que muitas vezes a gente guarda coisa num momento especial e a gente acaba não dando valor aos momentos que a gente já tem que são especiais e usando uma única vez. É igual aquela pessoa que guarda algo pra usar só quando vem a visita. Não, gente, a gente tem que usar pra gente mesmo no nosso dia a dia, não esperar um momento especial. Enfim, eu acho que isso me marcou quando eu li, porque tá bem nessa vibe que eu tô agora, de usar o que realmente eu tenho, o que é essencial, não ficar guardando as coisas pro momento. E falando em item que faz parte de história da nossa vida, esse daqui é dos itens que eu comprei quando eu fui morar sozinha. E eu não usei no apartamento que eu morei. Eu falei que eu ia usar no apartamento que eu iria comprar. E acabou que a gente comprou um apartamento e eu não usei no apartamento. Então, esse daqui já vai ser mais um item que eu vou desapegar. E, pasme, eu tenho mais espelhos que eu comprei na mesma época. Porque foi uma loja que ia fechar e que fez uma promoção. E aí já fica até uma coisa pra gente pensar. Eu comprei várias coisas simplesmente porque a loja estava fechando, achei que o preço estava ótimo. Mas o que adiantou no final das contas? A gente compra pelo impulso, porque tá barato. E depois não faz sentido. Esse aqui é pra gente colocar, pra esconder os fios. A gente já usou um pedacinho dele, sobrou e a gente não pretende mais. Essa vela que eu comprei, não faço a menor ideia porque eu comprei. Acho que é 18 e 19 agora, mas esses dois itens que a gente não tá usando. E a gente tá usando uma que é preta agora. Mais uma máscara. Então, não tem pra que a gente guardar. Isso aqui, gente, o que aconteceu? Isso aqui a gente foi numa casa de praia, tinha um conhecido, a gente trouxe por engano, depois esqueceu e tava aqui guardado, a gente acabou esquecendo, eles devem com certeza ter comprado, porque já faz um bom tempo, e a gente esqueceu de devolver. Então, eu estou aprendendo agora, é o seguinte, quebrou um negócio, já vai lá, arruma, já faz o que tem que fazer, já toma uma ação. Ai, você trouxe, tenta dar um jeito, tenta marcar com a pessoa, avisa, porque se a gente pega isso aqui e guarda, a gente esquece e não resolve. Então, isso serve pra todas as coisas. Para finalizar os itens de hoje, se você não assistiu os outros episódios, me segue e começa a maratonar aqui. Quando eu chegar em 1000 seguidores, eu vou colocar uma playlist específica pra isso. Vou começar a fazer vídeos relacionados a tudo que eu vou fazer com os itens que eu desapeguei, os que eu vou vender, doar, etc. Além disso, eu quero fazer vários conteúdos relacionados. Essa minha busca de ter menos coisas, mais experiências e focar no que importa e, claro, pensar no futuro também. Então já me... Hoje é o 20º dia desapegando de itens da minha casa pro desafio, menos 465 itens em 30 dias. E vamos de coisas aleatórias e no final vou responder esse comentário. Gente, tá quase acabando, eu não vejo a hora de terminar esse desafio. Gente, depois eu vou fazer alguns vídeos relacionados a isso, mas é impressionante o quanto a gente guarda coisas que ficam só estacionadas aqui dentro de casa. Mas vamos aos itens de hoje. E pra começar, um item bem aleatório, que é essa garrafa de vidro que eu coloquei essas plantinhas aqui, porque sim, eu gosto de ficar reaproveitando as coisas, eu já até falei isso aqui, e estava ali no cantinho, mas eu acho que não faz mais sentido, eu vou contar como um item. Então esse vasinho de plantas vai ser o meu primeiro item. Agora, eu tenho uma necessaire, que tem inclusive o meu nome, mas que eu não tô usando, gente, então não faz o menor sentido, inclusive ela vem com blush de brinde. E aí eu até quero uma dica de vocês, o blush não tem tampa, tá quebrado. Vocês, quando acontece isso, continuam usando, reaproveita, dá, porque como que você vai dar um negócio quebrado pra alguém, né? Não sei o que vocês fazem, mas são 3 itens, então com esse eu já tenho mais 2 necessárias, então realmente não faz sentido. Então 3. E aí aqui, pra completar o time, 3 sais de banho que eu tinha deixado na minha decoração, porque eu ganhei vários de uma comemoração que sobrou de uma pessoa. E eu tava reaproveitando lá, mas a gente vai reformar, inclusive lá, e não faz sentido. Então, esse perfume eu comprei, mas eu não tô usando, eu comprei mais pra ajudar uma pessoa. E eu não tô usando, então esse é o meu 7º item. Esse livrinho eu ganhei de uma pessoa muito especial, eu já li. E agora não faz mais sentido tê-lo aqui, então é o meu 8º item. Isso aqui parece um pano, mas ele é muito útil para as mamães, porque ele é um canguru, aqueles que a mamãe coloca para carregar o bebê. Fato é que eu comprei 2, só que eu tinha medo. Eu colocava, não sei se era o jeito que eu colocava, mas eu achava que ela ia cair, eu acabei não usando. Então esse daqui é o meu 9º item. 10º item, eu ganhei isso aqui de aniversário de casamento, mas acabou que eu não usei e eu achei muito bonitinho. Eu não sei se dá para reaproveitar, me dê ideias aí do que eu posso fazer, senão eu vou desapegar porque eu não estou usando. Esse aqui, se o meu excelentíssimo estiver assistindo esse vídeo, talvez eu não conseguirei desapegar, vender ou fazer alguma coisa. Mas fato é que nós compramos, a gente não joga, acho que é um jogo que demora bastante tempo, teria que ser com mais pessoas, e 80% do tempo estamos só nós dois aqui, então não vejo sentido. A gente comprou um outro que é bem mais rápido, a gente começou a jogar, e eu acredito que um outro jogo seria mais interessante pra gente. Inclusive, dicas de jogos,
de jogos, pode colocar aqui. Então, esses envelopes que eu vou considerar como item, mas é só pra também aproveitar que às vezes você tem alguns papéis aí que eu tinha pego pra gente colocar as finanças, quanto que a gente gastaria pra cada coisa na nossa casa. E aí, inclusive, aproveitando, eu pretendo fazer algumas coisas nessa parte financeira, de organizar e também fazer uns vídeos relacionados aqui. Porque afinal de contas, a gente economiza de um lado, para de ficar comprando, gastando com o que não importa, pra gente economizar e conseguir realizar os nossos sonhos. Então, uma coisa tá totalmente relacionada à outra. CVA, que no aniversário da minha bebê eu quis fazer um monte de coisa pra atender e também pra economizar um pouquinho. E eu fiz o bolo e sobrou vários, na verdade, e eu vou eliminar esse daqui porque não tá fazendo sentido. E outra pessoa pode usar e reaproveitar. Esses são esses plastiquinhos saquinhos que uma pessoa me deu caso eu precisasse, mas eu não usei. E 15º item é esse suporte de TV. Pra quem assistiu um dos primeiros episódios, a gente desapegou da nossa TV, eu doei pra uma pessoa da minha família. E nós já temos um suporte lá e esse aqui tava sobrando, então não faz sentido. Ah, e aquela sacolinha de plástico eu também vou desapegar, então são 16. E agora algumas roupas que eu desapeguei minha. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Faltam 4 itens. Bom, agora fui dar uma procuradinha. Tem uma sacola que eu vou deixando algumas coisas que eu acho que eu vou desapegar. E aí, quando eu vou fazer o vídeo, eu já retiro de lá. Então, eu achei mais que 4 itens. Esse aqui é o 23º item, um chinelinho da minha filha que não tá servindo mais dela. Então, 23. Esses frufrus aqui, que eu sei que, por enquanto, ela não vai usar porque ela nem gosta que coloque nada no cabelinho dela. Tem mais uns tantos lá, mesmo eu já tendo desapegado. Então, 23, 24, 25. Eu achei interessantíssima essa pergunta, porque a cada dia que eu fui desapegando, foi ficando muito mais fácil de desapegar de coisas que eu mantive por muito tempo e que eu não conseguia desapegar. Meu olhar parece que foi ficando mais treinado. E eu fui a cada dia dando mais valor ao que eu realmente uso. Então, se eu olhava para um item e falava, eu não tô usando isso, pra mim dava uma tranquilidade em desapegar. E o que eu fiquei com mais dificuldade de desapegar, acho que foram os livros. Porque bate aquele sentimento de, mas e se eu lesse ele antes de desapegar? Só que eu sei que esses livros eu não vou ler. Eles já estão aqui há anos e eu tenho outros tantos ainda. Pra gente ficar treinado. Mas é isso. Vamos ver se amanhã eu vou ter os outros itens. Me acompanha, me segue. E quando chegar a 1000 seguidores, eu vou fazer uma playlist com todos os vídeos juntos. Oi, eu sou a Ana, eu resolvi desapegar de 465 itens da minha casa em 30 dias e hoje é o 26º dia e, para minha surpresa, eu ainda tenho itens que até estão fechados. Por incrível que pareça, eu tenho itens que já era para ter desapegado, itens que poderiam valer dinheiro e outros itens que só estão ocupando espaço esse que nós não temos aqui no apartamento. Então, se você acha que não tem nada para desapegar na sua casa, eu te desafio a procurar algum item, alguma coisa, pega um cômodo da sua casa, a cozinha, o quarto, a sala, dá uma olhadinha com um pouquinho mais de afinco, que eu tenho certeza que você vai achar. E ontem uma amiga minha me fez uma pergunta do porquê que eu comecei esse desafio, qual a minha intenção, o que eu acho que eu vou conseguir com isso. E eu vou responder no final essa pergunta. Agora vamos aos itens de hoje e eu juro, eu queria muito poder falar que tá ficando difícil, porque já tá chegando no final, já foram mais de 300 itens desapegados. Infelizmente não, a gente ainda tem coisa aqui, só não sei se eu vou conseguir até o 30º dia, mas a gente vai tentar. E vamos começar com esse de balanço para nossa bebê, que é aquele típico presente que você ganha de uma pessoa próxima da família e você fica com receio de desapegar, porque foi um presente, mas a gente não vai usar. Segundo item, esse canguru, que é mais um pra conta e pra cota do que a gente compra e não usa. Mais um, porque esse também é aquele de pano, ou seja, eu tinha 4 cangurus e só um que eu usava. Quarto item, é essa bolsinha aqui, que ela era muito útil, porém ela não tá mais... Uma das cordinhas soltou, não tá funcionando e a gente não tá usando. Então, quinto e sexto item é esse aqui, que é até pra dar uma dica pra vocês. Isso aqui vai vencer em 1 de 2026. Eu tive que jogar várias coisas fora que estavam vencidas, principalmente medicamentos. Então eu já aprendi a lição, eu já dei uma olhada, eu vi que a gente não vai usar. Então esses dois aqui a gente vai ver. Sétimo item. Esse aqui é um brinquedinho que a gente comprou pra nossa bebê, que ele quebrou, então agora ele tá perigoso. Esse óculos, já tem um outro que é o que ele realmente usa quando a gente viaja. Então, a gente já tem um mouse que eu tava usando pro tablet, tem outro que é o do Note. Então, esse aqui a gente vai desapegar. Aliás, eu vou até ver que eu acho que o do tablet não tá muito bom. Se esse estiver melhor, eu vou trocar. 11º item, vamos no item que está fechadinho. A gente não tá usando mais esse tipo de capinhas tomadas, porque a gente tá usando uma preta. Então, esse... a gente comprou pra tirar o pelo do nosso doguinho, mas a gente, de tempos em tempos, a gente faz a tosa nele. Melhorou muito também com a troca da ração. E esse aqui, ele é muito fofinho, nem dá vontade de desapegar. Mas eu tenho uma caixa que eu já vou montar algumas coisas pra minha bebê. Mas eu não quero que essa caixa fique cheia de recordações vazias. Então eu vou dar uma olhada que realmente eu vou guardar lá. E aí depois eu também quero fazer um conteúdo sobre isso. O 13º e o 14º item são aqueles famosos produtos. Quanto mais tempo a gente passa dentro da livraria, mais a gente quer comprar coisas. Então, foi isso que aconteceu. A gente comprou isso aqui, a gente não usa e tava aqui há muito tempo, a gente não desapegava. Só aproveitando isso pra dizer que o que eu percebo, muitas vezes quando a gente fica muito tempo num lugar, a gente começa a querer comprar mais e mais só pelo fato de a gente estar ali. Por exemplo, eu fiz até um vídeo que eu fui no Busca-Busca. Lá era tanta pressa, era tanta gente que você queria comprar rápido e eu percebi que quanto mais tempo eu tava lá, mais você ia achando coisa aleatória que você achava que ia precisar daquilo. Então, a minha estratégia quando eu tô num lugar assim é sair o mais rápido possível. Já leva a lista do que você precisa. E porque tem sim coisas interessantes, mas a maioria das coisas que a gente compra, se a gente fica muito tempo, a gente compra coisa só porque a gente acha que o preço tá bom. E às vezes nem. Seguindo na linha, coisas que talvez vocês tenham em casa também, brinquedos quebrados. Guardando, eu já juntei todos que estavam quebrados e que são perigosos. Então isso daqui eu vou contar como um item só.
Olha só que gracinha, acho que vamos com os itens finais, que são as roupas, que na gestação a gente muda muito o nosso tipo de estilo, né? Porque tem que ser roupa mais confortável. E quando o bebê nasce, a gente também acaba indo nessa linha, porque a gente tem que amamentar, então tem que ser roupas que sejam práticas. E por que eu tô falando isso? Porque eu pretendo trazer aqui, quando eu fizer essa mudança, que eu vou ter que fazer uma mudança no meu guarda-roupa, então eu tô desapegando, mas depois eu vou ter que comprar roupas, que eu quero ter um guarda-roupa inteligente. Menos peças, mais peças que se combinem, e peças que eu posso usar sempre, sem ficar gastando aquele tempo enorme procurando uma coisa e não achando, e tentando fazer combinações. E aí eu pretendo trazer um conteúdo também sobre isso, talvez até em episódios, vamos ver. E aí vamos às roupas. Essa blusinha aqui já ficou curta, já faz um bom tempo. Esse cropped aqui eu ganhei, mas não faz o meu estilo, eu não vou usar, então... Essa saia é um conjuntinho, vem com um top, e eu usei muito durante a gestação, mas agora não me sinto à vontade, eu acho que marca muito e não faz muito sentido, então também pelo impulso, não é o meu estilo. Tem também um vestido que eu nem achei que eu ia desapegar, mas... Sabe aquelas roupas que você enjoa? Que você gosta, mas você fala, acho que não combina mais comigo? Talvez eu até me arrependa, mas por enquanto é isso. Inclusive, depois eu vou fazer um conteúdo com as coisas que a gente tem. Tudo que a gente vai doar, tudo que a gente vai vender, eu vou separar bonitinho. Porque tá uma bagunça. O quarto da minha bebê não parece mais quarto, então eu tenho até vergonha de gravar. Mas depois eu quero separar bonitinho, eu quero fazer uma contagem das coisas que a gente doou, as coisas que a gente vendeu. A gente vai ter que guardar as coisas que a gente anunciou, porque vai ter que esperar vender. Esse short também, eu dei uma enjoada, já faz bastante tempo que eu tenho, eu ganhei, era da minha irmã, e eu não tô usando. Então, pra finalizar, é esse item. Agora, respondendo a pergunta que minha amiga fez no início. A ideia do desafio foi para ter mais liberdade. Por quê? Quando a gente tem o que a gente usa, a gente para de perder tempo procurando, limpando, fazendo várias coisas com os itens que a gente tem. E a gente consegue ganhar muito tempo. Tempo esse que eu quero que seja usado para o nosso futuro e para o tempo de qualidade com a nossa família e vivendo experiências. Então vai muito além de desapego material. Inclusive eu vou trazer vários conteúdos que eu for aprendendo com relação a isso para ajudar outras pessoas também que queiram mudar o estilo de vida. Até o próximo vídeo. Hoje é o 27º dia do meu desafio, desapegando de 465 itens da minha casa em 30 dias. E eu resolvi abrir uma mala, que eu deixei mesmo pro final, com várias roupinhas da minha bebê. E eu quero ver quantos itens tem lá dentro, pra ver se eu vou conseguir eliminar 1, 2 ou mais dias do meu desafio. Quem sabe o meu desafio vai acabar hoje? Não sabemos. Mas eu vou abrir e vou fazer a contagem aqui pra ver. Aproveitar e dar uma dica que eu vi aqui no TikTok que eu achei muito interessante pra quem não quer perder algumas lembrancinhas do bebê e também pra quem perdeu alguém e quer deixar uma recordação. Nem tudo é desapego, né? Tem coisas que a gente quer guardar. E eu vou falar no final essa dica. A dica é muito prática. A costureira que eu vi fazendo essa dica, ela cortava um quadrado aqui na parte principal, onde fica a frase, e ela pegou várias roupinhas e fez a mesma coisa, e no final ela montou uma coxa com todos os retalhos. E a outra dica que eu achei interessantíssima é, às vezes a gente quer guardar algum item de um ente querido que se foi, e essa menina, ela pegou o relógio, que era do sogro dela, que ele sempre usava no bolso, e aí foi a escolha, né, do esposo dela, de emoldurar esse relógio. E agora vamos aos itens totais de hoje. Bom, eu consegui 84 itens da minha bebê, ou seja, os dias 27, 28 e 29. Eu já consegui, algumas coisas eu não consegui desapegar e outras eu vou fazer isso que eu comentei, que eu quero fazer essa colcha com os retalhos da minha bebê. E mesmo assim eu consegui muita coisa. E agora, para o dia 30, eu quero dar uma olhada geral aqui em casa para ver coisas que eu nem pensava em desapegar e que talvez não faça sentido agora chegando nessa reta final. E eu quero aproveitar e dizer que eu quero responder muitos comentários que tiveram no vídeo. Também quero fazer vários conteúdos relacionados, inclusive com o que a gente vai fazer com as coisas que a gente separou, porque está uma bagunça. E já me conta, quantos itens você desapegou durante esse desafio? Eu já recebi várias informações de pessoas próximas que desapegaram de muitas coisas. Me conta aqui embaixo nos comentários. Respondendo comentários do meu vídeo que viralizou sobre desapegar de 465 itens da minha casa em 30 dias. E eu decidi começar por esse aqui, que tiveram várias pessoas que mandaram. E eu confesso que eu também achei que eu não tivesse esse tanto de item. Falta apenas um dia, eu tenho certeza que eu vou completar esse desafio. E o que eu posso te dizer é que você pode não ter essa quantidade de itens, mas lixo, disfarçado de itens, papéis, documentos, cartões fora da validade, medicamentos vencidos ou produtos para pele, eu tenho certeza que se você der uma olhada direitinho aí, você vai achar bastante coisa. Esse final de semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga falando que ela deu uma pequena olhada na casa dela e ela já achou várias coisas. Então, se a gente olhar bem, você vai achar sim algumas coisas aí que não fazem sentido. E aproveitando, eu quero dizer que a ideia não é você sair eliminando todas as coisas da sua casa, os móveis e tudo que você tem. Não, é a gente olhar, ter um olhar mais consciente para as coisas que a gente tem e ver
se realmente aquilo faz sentido. E isso vai ajudar automaticamente quando a gente for comprar alguma coisa, a gente com certeza já vai ter um outro olhar. E eu tenho certeza que esse desafio já mudou bastante coisa na minha mente e eu espero trazer mais conteúdo, melhorar mais coisas, até porque não é só sobre coisas e objetos. Tem muito mais coisas, isso vai muito além disso. Então, se você se interessa por esse tema, se você quer ver os episódios, já me segue. Quando chegar a 1000 inscritos, eu vou fazer uma playlist só sobre esse desafio e depois sobre os outros que eu pretendo fazer aqui. Ah, e se você desapegou durante esse desafio, me conta aqui embaixo quantos itens no total vocês eliminaram. Ei, bora desapegar comigo nos últimos 30 itens do desafio, menos 465 itens da minha casa em 30 dias? E no final eu tenho um spoiler que eu vou ter mais um novo desafio que eu tenho certeza que, se esse desafio ajudou, então você espera que o outro, eu tenho certeza que você vai gostar muito e é bem fácil de fazer, tá? Pra começar, vamos de depurador que nós não usávamos, que em 4 anos, acho que umas 5 vezes a gente usou. O segundo item é esse painel, que pra quem acompanhou o desafio desde o início, a gente desapegou da TV do quarto. Eu não pretendo ter TV tão cedo, então não faz mais sentido ter esse painel aqui. Aí uma bobagem aqui, eu não contei quantos itens tem, eu só fui separando, porque nesses últimos 2 dias eu não gravei vídeo, porque eu já tinha atingido a quantidade deles. Mas eu acredito que eu vou chegar nos 30 itens, mas vamos ver aqui até o final. Os cabideiros aqui, esse aqui é pra gente colocar calça, esse aqui é pra gente colocar algumas coisinhas, mas visualmente eu acho que fica muito poluído, pra mim eu não curto. E esse aqui as calças ficam escorregando. Eu não sei se eu estou usando da maneira correta, tá? Mas pra mim não tá ajudando. Esse item aqui que eu vou deixar mais pro final, gente, eu nem tô acreditando que eu tô desapegando dele, mas depois eu explico. Ainda dentro do guarda-roupa, eu peguei 5 cabides que estão coloridos e agora eu tô usando só preto e na cor madeira. Então a gente não vai usar porque também tá sobrando. 10 itens com esse vidrinho aqui de difusor, que eu não ia desapegar, eu desapeguei de alguns, eu falei que eu ia deixar outro, mas eu não tô usando. Durante esses quase 30 dias eu não usei, então eu não vou ficar com ele. 2 camisetas do meu esposo, que foi difícil, ele não tava querendo desapegar não. 12 itens. Sapatinhos da minha bebê, somando 15 itens agora. Vou pegar desse pijaminha aqui. Vou desapegar essas bolinhas de lã que a gente não tem gato, porque de gato fica brincando, a gente não tem. E esse mordedor. Já vou com o 18º que eu falei no início. Eu tenho certeza que você tem algum item assim na sua casa. Que é uma roupa que você usou, que foi especial, em um momento especial, e que você acha que você vai usar ainda. Bom, esse daqui, se vocês descerem depois dos meus vídeos, tem um que é do meu chá revelação. Esse vestido eu usei nesse vídeo aí. Mas, na verdade, pra vocês verem como eu sempre gostei dessa coisa de ter uma coisa que vira um monte, esse aqui é um vestido que dá pra ser um vestido curto, um vestido longo, um vestido pra você fazer um chá revelação, um vestido que ia ser pra eu usar no meu casamento, mas eu acabei usando um outro. Então, assim, ele é bem, esqueci a palavra, ele é bem dinâmico, dá pra você usar de diversas formas. E a desculpa que eu tava usando pra continuar com ele é a seguinte: além de usar em ocasiões especiais, eu pensei, e se eu usasse todo ano novo? Ah, de repente eu poderia usar na festa do branco. E aí, se eu fosse usar no ano novo, a cada ano eu ia usar e eu iria ver as minhas transformações de corpo ao longo do tempo, dos anos que eu ia usar. Mas, gente, claramente é uma super desculpa, né? Então esse é o meu 19º item. Bom, mas se não vender, de repente ficar encalhado aí, né? Nunca se sabe. 20º item vão ser esse tapete, que a gente não tá usando mais, que a gente usou quando minha bebê estava andando, aprendendo a andar. Mas o que acontece? Esse item é aquele que no início eu nem pensava em desapegar. Mas conforme eu fui treinando esse meu olhar, eu falei, gente, eu não tô usando, não faz sentido, a gente ela não tá mais caindo como ela caía com aquela facilidade, então a gente decidiu desapegar. Já estou caminhando para os itens finais e para contar um pouquinho do meu próximo desafio. Mas antes eu queria dizer que, como eu deixei algumas roupas, algumas coisas intencionalmente pro final, porque eu achei que talvez eu não chegaria até os últimos dias, e aí o volume seria maior com esses itens, eu acabei colocando tanta coisa que eu não sabia que tinha de tralha, de desapego aqui, que ainda tem coisas que a gente pode sim desapegar, que eu preciso dar mais uma olhadinha. E o que eu pensei em fazer? Todo mês, no final do mês, eu pegar 30 itens daquele mês que eu não esteja utilizando, ou roupas que eu não use mais, ou coisas que eu for comprando e for trocando, fazer esse vídeo, porque eu acredito que também vai ajudar outras pessoas a parar e de repente dar uma olhadinha e ver se tem alguma coisa que não faz sentido. Então, isso eu pensei em fazer todos os meses a partir de agora, ou enquanto durarem os estoques. Porque isso pode servir para ajudar outras pessoas e também, de repente, a pessoa parar e dar uma olhada no que ela tem em casa e que ela não tá usando, que não faz sentido. Agora vamos aos itens finais. Esse dispenser e essa saboneteira, que nós compramos não para usar no banheiro, para usar na pia, não funcionou porque tá estragando inteiro. Para completar, 3 dispensers que a gente comprou, mas por não ser de vidro, ser de plástico, eles não são de tão boa qualidade, então a gente vai desapegar deles. Últimos itens do meu desafio, e eu vou terminar com livros. Foi meio difícil de conseguir, porque meu esposo, de repente, ele falou que queria ler todos os livros de casa, que não era pra eu desapegar de nenhum. Tanto que os que eu fiz os vídeos foi difícil pra convencer ele. Mas a gente chegou no consenso, e hoje eu vou desapegar esses livros aqui. Embora eu tô pensando em dar uma lida neles enquanto eu vou organizando as coisas. E a propósito, fiquem aí que depois eu vou mostrar o que eu vou fazer com os itens que a gente vai desapegar, ou pretendo fazer. Depois eu tenho um livro que é um xodozinho e que ele traz umas mudanças incríveis pra vida, e que eu quero trazer aqui depois, mas isso é papo pra um outro vídeo. Agora eu vou contar sobre o meu novo desafio. Se você chegou até aqui, bom, primeiro eu quero agradecer quem me acompanhou nesse desafio. Foram dias de muito aprendizado, com várias coisas que eu pretendo aos poucos trazer aqui como forma de conteúdo. Mas isso me fez pensar em várias outras coisas que a gente tem na nossa vida e que a gente precisa desapegar. E não tô falando de objetos mais aqui, tá? Eu tô falando de várias outras coisas que ocupam espaço na nossa mente, sejam elas de qual área for.
E por isso que eu decidi criar um desafio, que eu quero desapegar de várias coisas aleatórias em 30 dias. Cada dia eu vou fazer um vídeo sobre algo que eu quero desapegar naquele dia. Por exemplo, quem não tem uma caixa de e-mails cheia de e-mails que a gente não lê, não descarta, não coloca aqueles destinatários como spam e fica só ocupando também espaço no nosso HD mental. Então, esse desafio é mais ou menos sobre isso. E eu vou trazer várias coisas diferentes para a gente poder pensar e mais, tomar uma ação com relação àquilo. E aí esse desafio fica como um complemento desse de 465 itens que eu eliminei. Que nada mais é do que a minha jornada de mudança interna e mudança de vida que eu quero fazer. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, de mudança, de aprendizado, etc., dessas coisas que façam algum sentido, se faz algum sentido pra você, me segue. Eu já tô quase chegando nos 1000 seguidores. Espero que você tenha gostado desse compilado que eu fiz. E eu queria deixar aqui uma lição final de como me senti depois que eu terminei o desafio. Impressionante como a gente se sente mais leve quando a gente faz esse tipo de desafio, de desapegar de várias coisas. Eu acho que se você já fez alguma doação de vários itens de uma única vez, você deve entender o que eu tô falando. Porque, além de ocupar o espaço físico e formar bagunças mentais também, atrasar a gente, porque muitas vezes a gente tem que ficar procurando as coisas. Então, só por isso eu já tenho uma leveza aí no nosso dia a dia. Mas, para além disso, o fato da gente comprar com consciência e saber que a gente está investindo nosso dinheiro de maneira errada faz com que a gente evite ter mais desperdício no futuro. Isso é algo que eu senti muito. Toda vez que eu ia comprar algo, eu pensava se realmente eu precisava daquilo. É um exercício diário. Todos os dias eu tenho que pensar se realmente eu preciso daquilo, tentar evitar desperdício, que também não tem a ver só com coisas materiais, tem a ver com comida também, que a gente compra e acaba jogando fora algumas vezes. Então isso me fez abrir a consciência para entender o quanto a gente gasta com coisas inúteis, com coisas que nos fazem mal, com coisas que só ocupam o nosso cartão de crédito e que muitas vezes não trazem o benefício que a gente acha que vai ter. Isso sem contar as pessoas que têm algum problema de compulsão, e isso faz com que a vida da pessoa vire de ponta cabeça. Então, a lição que eu queria deixar aqui nesse vídeo faça um exercício de tirar as coisas, consertar, evitar, quando você for comprar, pensar se realmente você precisa daquilo, não comprar por possibilidade, mais valor ao seu dinheiro. E, claro, a gente tem que pensar no nosso futuro também. Então, é viver com um propósito, pensando também no nosso futuro, porque tudo que a gente gasta, depois a conta chega literalmente pra gente. Eu pretendo fazer alguns vídeos também, que eu estou atrasada, porque como demorando para separar as coisas que eu tinha desapegado. Mas eu quero mostrar alguns destinos que eu dei. Teve coisas da minha bebê que eu consegui trocar numa loja por dinheiro. Eu quero trazer quantas peças foram, quanto foi que eu recebi de volta. Coisas que eu anunciei na OLX, coisas que eu anunciei no grupo. Eu quero falar mais ou menos como que foi que eu fiz isso e também incentivar outras pessoas também, porque às vezes você tem dinheiro parado aí e você não sabe. Você acha que desapegar é jogar dinheiro fora porque você está eliminando aqueles itens. Mas não, se você não está usando aquele item, outra pessoa pode se beneficiar e você pode vender para essa pessoa, por que não? Ou, dependendo do item, doar para alguém que realmente vai usar aquilo que está precisando, não tem preço. Se você está nessa vibe de mudança, se você quer acompanhar, eu pretendo trazer aqui algumas coisas que eu estou fazendo, inclusive fazendo um desafio depois desse outro, que é sobre tirar as coisas que ficam ocupando espaço na nossa mente, parar de procrastinar, desde exames médicos que a gente fica adiando aquele check-up, aí chega no final do ano a gente fala que ano que vem a gente vai fazer, que a gente vai praticar atividade física, a gente deixa um peso todo pro final do ano, sendo que tem muitas coisas que a gente pode no dia a dia já ir eliminando com pouco tempo e que elas fazem grandes transformações. Então eu estou fazendo isso para usar na minha vida e eu estou compartilhando para quem quiser também fazer e ter algumas mudanças. Se gostou, curte, me segue para você acompanhar os próximos episódios. Gosta desse tipo de conteúdo, eu pretendo trazer muito mais coisas aqui para também ajudar a gente a economizar, a comprar coisas que realmente valem a pena, algumas mudanças, algumas transições que eu tenho feito na minha vida, e me segue para acompanhar. Tchau, tchau!